Eu comecei a usar um óculos aqui, o pessoal fez cara feia. Irmãos, deixa eu avisá-los. Eu já estou casado, então não estou atrás da tua aprovação, eu já tenho alguém que me aprova. Se ela olhar meio estranho para mim, aí eu tenho que tirar o óculos. Quantos estão aqui? Eu quero que todos esses juniores que estão aqui anotem tudo que eu vou escrever, que eu vou falar. Todas as anotações, depois eu vou fazer um monte de perguntas para vocês. Queridos, Marcos capítulo 10, verso 17 em diante. Uma história que eu queria pregar outra coisa à noite, mas a turma da manhã não veio, né? A outra igreja, esta é a minha guerra. Porque eu estou falando, você falar a mesma coisa à noite, eu poderia estar crescendo, nós poderíamos estar adiante. Então nós vamos ver se juntamos essa turma toda e o encontro da mocidade será no domingo, talvez na parte da tarde, da noite, bem na hora do futebol. Todo mundo aqui para louvar Jesus. Amém, irmão? O povo já está mais acordado. Mas olha, o que diz a palavra de Deus? Irmãos, eu estava lendo esse texto de uma forma assim, devocional. Eu disse, Deus, o que o Senhor quer com isso? Eu tenho que pregar outra coisa, Senhor. Eu tenho que pregar pela manhã, já está pronto, eu vou falar sobre acusação e à noite eu vou falar sobre a mente. O problema é que alguns irmãos vieram domingo de manhã e estão aqui domingo à noite. Eles iam ouvir o mesmo sermão de domingo passado, porque eu fiz uma coisa de manhã, disse, irmão, no domingo que vem eu vou falar sobre a mente e domingo pela manhã eu vou falar sobre acusação. Então vamos deixar, abre aspas, e vamos falar sobre falta-te só uma coisa. Só uma coisa. Só falta uma coisa para você. Não falta mais do que uma. Quando Satanás ele é tão astuto que ele se levanta para dizer para mim e para você, falta um monte de coisa. Você não vai dar conta, a tua vida está uma porcaria. Mas Jesus nunca veio e falou assim, olha, falta um monte de coisas. A Bíblia diz no verso 17 que esse homem saiu e queria adorar o Senhor. Ele se pôs de joelhos e disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom, a Bíblia diz, Jesus disse, por que você me chama de mestre? Ninguém é bom, ninguém a não ser o próprio Senhor. Põe na versão A para mim, verso 19 diz assim, a palavra do Senhor. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Diz a palavra do Senhor, não darás a ninguém defraudes, honra o teu pai e a tua mãe. E ele, porém, lhe replicou, mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Ele não era um qualquer, ele já era experimentado, ele já estava andando nos caminhos do Senhor, ele já era salvo. A questão aqui não é salvação. A questão aqui é o senhorio. É ele ser rei de reis, senhor dos senhores. É além daquilo. Porque ele estava se juntando aos discípulos. Ele queria ser um discípulo. Ele queria ser um seguidor. Ele não queria só ir para os céus. Porque ele sabia que dos céus ele já estava. E a Bíblia diz no verso 21, e Jesus olhando para ele, o amou. O amou e disse, uma coisa te falta. Só uma. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus disse aos discípulos que estavam ao seu redor, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se maravilharam destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam na sua riqueza entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Bom, parece que essa passagem não é para a gente não tem essa sensação, irmão. Parece que essa passagem é só para os ricos, para aqueles que têm alguma coisa, aqueles que possuem alguma coisa. Marcos nos mostra que
Quando a gente começa a ler, eu disse, graças a Deus eu não estou rico. Graças a Deus eu não estou amarrado em nada. Aí o Senhor disse, continua lendo essa palavra. E eu pensei, o que é que o Senhor quer me falar? O Senhor disse assim, então vou te falar uma coisa, qual é a tua maior riqueza? E qual é a tua maior riqueza? Esta é a grande pergunta. Qual é a tua maior riqueza que você tem na sua vida? O que é que você possui, que você diz assim, isto é algo grande? Eu não estou falando de dinheiro, queridos. Eu estou falando de um tesouro. Coisas de valor. Elas podem ser, muitas vezes, pedra de tropeço para mim e para você. São coisas que Jesus estava falando. Olha, isto é uma pedra de tropeço. Isso vai parar a tua vida. Isso vai te tirar do caminho do Senhor. Isso vai te fazer escorregar. E às vezes nós vamos levando a vida. Jesus estava falando com uma pessoa que era salva. Sabe por quê? Porque a salvação, querido, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 8, que a salvação é pela graça, não é porque você está fazendo as coisas certas, não é porque você está dando dinheiro, não é porque você está dentro de um culto, não é porque você anda certinho. Sabe por que você é salvo? É por causa do sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário. Você é salvo, não é por as obras, não é pela tua penitência, não é por aquilo que você dá aos pobres, não. Jesus não está falando disso, que você seria salvo se você desse. Jesus está falando outra coisa. Ele está falando que aquilo que está dentro do teu coração precisa ser mudado. Aquilo que está fazendo da sua vida, aquilo que é mais forte para você do que o teu próprio Senhor, que você quebra até princípios por causa disso. Você está me entendendo? Vocês estão aqui nesta noite? E quando nós não queremos ouvir isso, nós saímos do projeto da vontade de Deus. A vontade de Deus é esta: que Ele reine dentro de nós, que Ele reine em nosso coração, que Ele seja Senhor do nosso coração. Embora aquele homem, a Bíblia diz que ele saiu, foi embora, porque ele possuía algumas coisas que estavam reinando no seu coração. Sabe o que pode estar reinando no meu coração hoje? Às vezes essa coisa dos argumentos. Às vezes no meu coração o maior tesouro são as forças que eu tenho no meu falar. Talvez a riqueza que eu tenha dentro do meu coração seja as desculpas que eu tenho cheias de habilidades e de respostas. Querido, qual é a riqueza neste tempo que está aí dentro do teu coração? Jesus se depara com você nessa hora e pergunta qual é a tua riqueza. Isso pode ser o teu namoro. Isso pode ser um relacionamento. Ele é mais importante do que tudo, que você vai quebrando princípios, vai arrebentando tudo na tua vida por alguma coisa tão pobre. Um tesouro. Na verdade, o Senhor está dizendo, há um tesouro dentro do teu coração que está escondido para aquele rapaz. Falta só uma coisa para você. E isso tem sido o Senhor da tua vida. Lembre-se que Jesus ele está impactando aquele homem, mas não é para que ele seja salvo. Ele já é. Ele não está falando de salvação. Ele está falando de um homem segui-lo e ser ele ter como Senhor da sua vida, ser um discípulo. Querido, quando o Senhor chega perto da gente, algumas coisas vão doer. Algumas coisas vai acontecer na tua vida que vai doer para você abandonar, você largar, você entregar. Na verdade, o Senhor estava dizendo para aquele rapaz, eu quero ver até onde você me ama, até onde você vai comigo. Agora era uma questão de saber quem iria reinar no seu coração e o que estava reinando no seu coração. Sabe, a gente às vezes se surpreende porque algumas coisas às vezes estão reinando no nosso coração e nós não sabemos. Elas vão entrando, vão tomando o coração, elas vão tomando uma força, que quando nós olhamos para aquilo já faz parte como o Senhor, já dirige a nossa vida. Isso pode acontecer com filhos, isso pode acontecer com coisas que você possui. Você já se imaginou não tendo a sua casa, não tendo o seu carro? Você já se imaginou não tendo ninguém mais perto de você? Porque essas coisas começam a dirigir a nossa vida.
E aí, meu querido, o que a Bíblia diz? Deus quer saber quem é que está reinando no seu coração. Ele sabe. Ele sabe. Mas nós não sabemos. O que você pode fazer para ser salvo? Nada, já foi feito lá na cruz do Calvário. Você está aqui nesta noite? Jesus morreu, ressuscitou e pronto. Agora a questão é outro assunto nesta noite. Quem é que reina? Quem? Quem está aí dentro do teu coração? Você está disposto mesmo? Só que o Senhor olha para aquele rapaz e a Bíblia diz que o Senhor olhou e o amou. Fala para o teu irmão aí. Sempre que você tiver que entregar alguma coisa, vai doer. Aprenda outra coisa, escreve aí. Deus nunca pede. Pode falar comigo. Deus nunca pede 1000 coisas de uma vez. Ele pede uma de cada vez. Deus não está pedindo um monte de coisas. Quem pede um monte de coisas é o diabo para te oprimir. Mas o Senhor, Ele pede uma coisa de cada vez. Estava falando que eu fui a uma reunião com meu pai, dos Alcoólatras Anônimos. E parece uma besteira lá. Você senta lá, é um troço assim e eu não entendia nunca. Só sei que a gente chegava lá, cada um falava o nome, meu nome é João. João, então fale o que aconteceu hoje. Hoje eu consegui ficar 4 horas sem colocar álcool na boca. Aí, todo mundo, muito bem. Aí sentava, entrava outro, levantava outro. Como é que é seu nome? Meu nome é Pedro. E aí, Pedro? Hoje eu não coloquei álcool na minha boca. E assim, aí levantava outro e disse, olha, aqui é a Maria. E aí, Maria, o que aconteceu? Eu já estou 1 semana, eu já venci todas as etapas. Eu já estou 1 semana sem colocar álcool na boca. Querido, a Bíblia diz que são metas, são etapas. É de passo a passo que as coisas acontecem. E a Bíblia diz que Jesus, ele sempre conversava com as pessoas, através de metáfora, através de parábolas, ele ia conversando. Jesus sempre foi um excelente comunicador. Sabe, às vezes uma pessoa essa semana foi embora, disse para mim, pastor, mas olha, sabe, você expôs a minha vida lá na frente. Eu disse, olha, eu jamais colocaria a tua vida exposta à igreja. Eu quero dizer para você que o que eu tenho que falar, eu falo na tua cara. Eu aprendi com Jesus. Jesus, quando chegava para a mulher prostituta, ele chegou para ela e falou assim, vem cá, filha. Ele falava diferente, olha, vai e não peques mais. Vai, some daqui. Olha, chegou para ela e disse para outra lá e disse para ela o seguinte, ó, vem cá, filha, como é que você está? Não, eu tenho um marido. Não, você tem um marido, uma ova, você tem 6 já. E você está indo para o 7º. A tua vida a tua vida está indo. Você está achando que está acertando, você está errando. E aí Jesus diz, vai mulher, vai e não peques mais. Chega Jesus para um homem cego e pergunta para ele, o que é que você quer? Senhor, quase que o cego fala, você não está vendo que eu não estou vendo? Mas ele vai pessoalmente falar com ele. E ele é interessante na sua comunicação. Mas também, quando ele está falando a todos, no Sermão do Monte, para mais de 5.000 pessoas, ele fala diretamente também. Mas quem interpreta e chega, a palavra é como aqui nesta noite, que chega ao teu coração, quem interpreta essa palavra é o Espírito Santo. É Ele que trabalha, é Ele que te convence, é Ele que diz que você tem que mudar, que você tem que largar, que você tem que abandonar as coisas que precisam ser abandonadas. Por isso o Senhor diz para aquele jovem, querido, falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. Fala, Deus nunca vai nos pedir um montão de coisas. Querido, só isto. O Senhor falou comigo só essa palavra. Só falta uma coisa. Eu não quero mais que uma coisa na tua vida. Eu estou te pedindo uma coisa. Sabe, Deus, Ele está pedindo uma coisa para você. Somente uma coisa. Deus está pedindo uma coisa. E qual é? Qual é a coisa que Deus está pedindo? Você sabe o que Ele está falando com você nessa hora.
Você sabe o que está te impedindo de seguir o Senhor, de andar nos seus caminhos. Deus, outra coisa, Jesus não pediu para aquele jovem: entrega teu pecado. Ele não está falando em pecado. Ele não está falando de rebelião. Ele não está falando de abandono de algumas coisinhas. Ele está falando: falta uma coisa. Só uma coisa. Só uma coisa. A sua maior riqueza qual é? É minha mulher, meu filho. Senhor, mas eu não estou matando. Eu dou dízimo na igreja. Senhor, o Senhor sabe que o meu namoro agora já está bacana. Está bacana porque não encontrei mais ele. Está bacana porque não foi embora. O Senhor te pediu, Ele faz o que Ele quiser. Mas Senhor, qual é a tua riqueza? Chega uma mãe no meu gabinete essa semana. Ela não sabia o que eu estava passando. Como muitos não sabem e jamais saberão. Porque os que sabem, às vezes já sabiam e não conversaram comigo. Mas a Bíblia diz que essa irmã me chega essa semana e fala: meu pastor, normalmente o meu gabinete, irmão, fica lotado de gente. E eu disse: pode sair, gente. E ela chega e diz: pastor, eu preciso de uma palavra. Ela perdeu um filho, bem dizer, assassinado. E hoje eu estou precisando de uma palavra. Eu olhei para aquela mulher e eu disse: Deus, como é que o Senhor envia uma mulher dessa aqui? Eu estou mal, Senhor. Aí ele disse: ela fez uma entrega maior que a tua. Ela fez uma entrega maior que a tua. Eu olhei para ela e disse: o Senhor é o meu pastor e nunca vai te faltar consolo, nunca vai te faltar a presença do Senhor, nunca vai te faltar uma palavra. Se hoje está difícil, mas Ele é com você. E aí eu comecei a ter uma coragem que jamais eu tive. Eu comecei a pegar o Salmo 23, é como se o Senhor tivesse ali naquele ambiente onde eu estava enfrentando, junto com essa mãe, uma dor insuportável, que eu não tenho nem como dizer que eu alcanço. Querido, o que eu entendo dentro da Bíblia é que Deus, Ele é um Deus que vai trabalhando conosco, que vai pedindo algumas coisas que nós temos que entregar. Esse homem, ele pede. Ele, na verdade, está dizendo: Senhor, eu vou embora com isso que eu tenho. Eu não quero abrir mão daquilo que eu tenho. Só que dentro da Bíblia há um outro pedido que Deus faz a um outro homem. Lá em Gênesis capítulo 22, verso de 1 a 3. Um homem chamado Abraão, Deus pede algo para ele. Deus pede só uma coisa para ele. Deus pede só uma coisa para ele. Sucedeu depois dessas coisas que Deus provou Abraão. Querido, Deus está te provando. E Ele vai nos provar. E disse-lhe: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. E a Bíblia diz, prosseguiu Deus: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem você ama, vai à terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre um dos montes que hei de te mostrar. Levantou-se, pois, Abraão da manhã cedo e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho. E diz a palavra de Deus: e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar onde Deus lhe dissera.
O que Deus pede para esse homem é muito mais difícil do que o que ele pediu para o rico, para o homem rico. Ele pediu um filho, e para o homem rico ele pediu as coisas. Mas sabe o que é? Deus, ele dá algumas coisas para nós, mas ele também nos prova depois dizendo, me dá aqui. Deus sempre faz isso, para que ele esteja reinando no nosso coração. E às vezes nós não entendemos isso. Deus provou a fé de Abraão. A Bíblia diz que Deus estava provando, e Ele sempre vai te provar. Não pense que você não vai ter prova com o filho, com o seu casamento, com a sua empresa, com os seus negócios, com os seus sonhos. Sempre você estará sendo provado, para que você saiba o que está dentro do teu coração. Se isso aí que está no teu coração não é mais forte do que o próprio Deus, tudo que você tem de sonho na tua vida será provado. E é isto que as pessoas não entendem. Elas não querem entender. Elas querem estar numa igreja onde tudo é fácil, onde todo mundo fala as mesmas línguas de prosperidade. A prosperidade existe sim, irmãos. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas você vai passar numa prova. Não estranheis. 1 Pedro 4,12 fala isso. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para que a minha glória e a revelação comece a acontecer. Sabe, queridos, quando você olha para a vida de Jó, que onde ele dizia, Senhor, eu te conheço só de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Sabe o que é isto? Antes você conhecia a Deus só de ouvidos, mas agora não é mais só de conhecimento, não é mais só por conhecê-lo, mas agora é por revelação. O conhecimento e a revelação, elas andam juntas. Difícil, querido, para aquele jovem rico entregar as coisas. E para Abraão? Para Abraão foi algo muito forte. Vamos falar a verdade. Dinheiro? E um filho? Primeira coisa para nós sermos aprovados na nossa fé. Olhem aqui para mim agora. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que olhar sempre para alguém. Eu sempre vou ter que olhar para alguém. Que tipo de pessoa, pastor? Eu sempre vou ter que olhar para um Abraão na minha vida, que teve uma entrega maior que a minha. Sempre alguém entregou alguma coisa maior que a minha. E este é que vai me sustentar. Mas também na minha vida eu vou ter que ser um Abraão para o outro, para que ele também tenha coragem de entregar coisas que ele ainda não entregou. Talvez aqui nesta noite você precise olhar para alguém que está em tua volta, que já fez uma entrega. Pois aqui dentro existem vários Abraãos. Aqui existem vários Abraãos. Está nascendo outros Abraãos que vão ter que fazer entregas. Você vai ter que entregar algo que está no teu coração, que está reinando, que está ocupando o maior tempo da tua vida, que é o centro da tua vida. Em outras palavras, eu quero dizer que você tem que olhar sempre para alguém que já passou por uma prova maior, para te alimentar, porque aquilo que você está passando. Queridos, esse jovem era um judeu. Ele poderia muito bem, ele sabe a história de Abraão. Desde criança ele sabe quem que era o pai da fé. Ele sabia quem era Abraão. Ele sabia quem era Abraão, mas ele se esqueceu. A Bíblia diz que ele sabia tudo sobre a palavra. Se Abraão fez uma entrega, por que ele não poderia se entregar também? Para que o Senhor reinasse na vida dele. Quando olho para os outros que têm feito entregas, eu me disponho a me entregar mais ainda, irmãos. Essa é a minha inspiração. Às vezes você nem sabe, quando entra no meu gabinete, ou quando você está aqui dentro da igreja, quando você está passando por uma grande batalha, você é inspiração para a minha vida e para a vida de muitos que estão aqui. Entrega quer dizer que temos que ser obedientes. Bom, Deus pede uma coisa por vez. Ele pede em Gênesis capítulo 12, e disse para Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua família, vamos embora.
Em capítulo 13, Gênesis capítulo 13, o Senhor pede outra coisa para Abraão, mas não é tudo de uma vez só, é uma de cada vez. Deus pede sempre uma de cada vez. E o Senhor fala para Abraão: Abraão, vem cá, filho, vem cá, que agora chegou a hora de você romper com a tua sociedade. Para de ter um sócio. Manda Ló embora, não dá para vocês conviverem mais, acabou, eu criei isto, chega, você vai ter que romper com a tua sociedade. Querido, você está aqui, talvez Deus esteja dizendo para você: a tua sociedade precisa acabar. E você nunca quer ouvir. Porque se eles continuassem no mesmo lugar, na mesma sociedade, a vida deles seria um caos. Não haveria alimento, não haveria nada para eles. Mas é interessante, que é uma coisa de cada vez. E a Bíblia diz em Gênesis 13, verso 9: está ali fora, está lá fora, está ali fora. Separa, se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se eu for para a direita, eu irei para a esquerda. Abraão fala com o seu amigão, com a parte da sua família. Gênesis 15, nós também precisamos entender que a nossa fé, quando nós estamos vivendo dias de prova, nós temos que recordar de algumas coisas. Primeira coisa, precisamos recordar das promessas de Deus na nossa vida. Qual é a promessa de Deus que você tem para atravessar esta prova? Qual é a promessa de Deus? Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, quando ele estava conversando sobre o herdeiro. Seu herdeiro, no verso 4, não será esse, um filho gerado por você mesmo será o teu herdeiro. Um filho mesmo. E aí a Bíblia diz: assim será a sua descendência. Abraão creu e isso lhe foi acreditado como justiça. Apenas creia. E ele começou a crer, mas o bebê não chegava. Ele começou a crer, mas as coisas não andavam como ele olhava. Ele começou a crer, mas as coisas elas não se encaixavam. E aí o Senhor fala no capítulo 21, verso de número 1: o Senhor foi bondoso para com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. E a Bíblia diz que muitos começaram a rir e sorrir com Sara. Mas chega no verso 22, Deus agora faz o seguinte: ele dá o filho, mas ele pede. Ele pede um filho, mas ele deu, mas ele pede. Não é coisa fácil. Não é coisa fácil, irmãos. Em que tempo você se encontra dentro da Bíblia? Talvez você seja aquele jovem ainda, que o seu maior tesouro possa ser o seu instrumento de trabalho. O seu maior tesouro possa ser o seu namorado, a sua namorada. O seu maior tesouro possa ser o seu esposo, a sua esposa. O seu maior tesouro, o seu curso. O seu maior tesouro, o emprego que te dá sustentabilidade para você. Seu maior tesouro. Como aquele jovem rico, o Senhor disse: eu só te peço uma coisa. Em que momento você se encontra? No verso de número 3, o Senhor pega Abraão: eu quero teu filho. E agora ele pega o filho dele, pega 2 servos e diz: vamos embora, vamos caminhar. E eles vão. Um filho já não era mais um filho qualquer, ele já era um adolescente. E adolescente, você sabe, irmão, adolescente é adolescente. Adolescente começa a fazer pergunta. Adolescente não recebe as coisas de... não é, você não vai numa festa. Por quê? Não quero falar. Como não quer falar? Por que você não quer falar? Porque lá não é um ambiente para você. Você não conhece o ambiente de lá. Mas eu sou luz. E aí começam os argumentos. Eu não sei quantos aqui já tiveram os adolescentes em casa. E aí você começa a se desgastar. Você começa a jogar toda a tua energia no lixo. Abraão diz assim para o seu filho: Isaac, acorda. A Bíblia diz que foi de madrugada. Meu irmão, acordar um adolescente de madrugada já é um problema. Abraão já começa com um problema de madrugada. Filho, acorda. Mas meu smartphone não tocou, pai. Vamos, filho, nós temos que fazer um sacrifício ao Senhor. É para o Senhor, então vamos. Que obediência. Ele levanta rápido, se arruma. Pai, deixa a gente tomar um banho primeiro.
Não dá tempo, filho. A jornada é longa e a Bíblia diz que 3 dias eles caminharam. Pai, não tem aí um carro? Não tem uma coisa que facilite algumas coisas? Sabe, irmãos, o grande problema da gente é facilitar os filhos nesses tempos. Quando queremos facilitar nossos filhos, eles não entendem o caminho do sacrifício. A Bíblia diz que eles foram 3 dias de viagem. Querido, é 3 dias de viagem, é 3 dias andando, é 3 dias com os bichinhos do lado, carregando o que tinha que carregar. Abraão viu o lugar e disse a ele e os seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e este rapaz, que é meu filho, vamos adorar ali e já voltamos. Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou aonde? O que diz a Bíblia? Está acompanhando a leitura, filho? Aonde pôs a lenha? Aonde? De quem? Tadinho do filho, hein? Se você olhasse eu fazendo isso com meu filho, você ia dizer que eu era o quê? Injusto. Se você vê um pai fazendo isso com o filho, colocando a lenha em cima dele, leva a lenha. Leva a lenha. Você é injusto. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse ao seu pai: meu pai, sim, meu filho, pode perguntar. As brasas, a lenha estão aqui. Onde está o cordeiro para o holocausto? Querido, quando o pai está em prova, o filho também está. Todos estão. Isaque: papai, o que está acontecendo, papai? Se nós não viemos sacrificar alguma coisa para o Senhor? Sim, meu filho, deita aí. O Senhor proverá, filho. Amarrou o menino ali. Você imagina o coração desse pai. Você imagina o coração da mãe. Eu acho que a Célia é igual Sara. Não está nem aí para nada. Vocês acham como é que ficou Sara em casa? Onde é que você vai, Abraão? Você acha que Abraão não teve que falar com Sara? Sara, é o seguinte, eu vou matar o nosso filho, mas o Senhor vai ressuscitá-lo. O único! Já não deixava ele sair de casa. Mulher não ia deixar. E irmãos, fica imaginando. Sai de manhã, onde é que você vai, Abraão? Ela levanta, faz o café, faz tudo. Onde é que vocês vão? Olha o lanchinho aqui para o meu filho. Pega o lanchinho, leva para o trabalho, tadinho. É assim ou não é, irmão? Só que chega no meio do caminho, esse menino começa a ter uma revelação na altura do pai. E agora ele deita, o pai amarra. E a Bíblia diz que acontece algo interessante. No verso de número 9. E quando chegaram ao lugar em que Deus havia indicado a Abraão, construiu um altar sobre ele, amarrou a lenha, amarrou o seu filho e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Quando chegou ao lugar, a Bíblia diz no verso 10: então estendeu a mão e desceu. E o que acontece? Ele foi definido para fazer o que Deus queria, o que Deus havia lhe pedido. Me entrega. Só falta uma coisa para você, Abraão. Só falta uma coisa para você. O Senhor não pediu outra coisa. Só falta uma coisa. Enquanto você não entregar esta coisa, a tua vida não ficará organizada. E quando você não se dispor disto que Deus está pedindo dentro do teu coração, que anda reinando na tua vida, que só possa ser a tua vida de obediência àquilo que você tem ouvido sobre perdão, sobre o amor, sobre perdoar. A Bíblia diz que o anjo do Senhor veio dos céus e disse a Abraão, ele disse: eis-me aqui, não toque nesse garoto,
Não faça-lhe nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho. Único. Deus não negou também o seu único filho, só que ele foi até o fim por mim e por você. Você está aqui ainda? Agora eu sei, agora estou convencido que você me obedece. Pela fé Abraão, diz capítulo 11 de Hebreus, versos 17 a 19. Quando Deus pôs à prova, ofereceu Isaque de sacrifício, aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos figuramente. Recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Sabe o que Deus está pedindo nesta noite? É que tudo que está no teu coração saia para que Ele reine. Está pedindo o que está dentro do teu coração. Talvez seja um relacionamento. Talvez uma promessa que está lá mais forte que o próprio Deus. Um sonho. Qual é o seu tesouro? Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 21, onde estiver o teu tesouro, também ali estará o teu coração. O teu coração. Onde está o teu tesouro? Querido, deixa eu lhe falar uma coisa. O Senhor diz que é só uma coisa que Ele está te pedindo. Você sabe o que Ele está te pedindo nesta noite? Você mesmo sabe. Deus, Ele pede algo que está sendo o foco da nossa vida. Ele está pedindo isso. Fala para o teu irmão, só falta uma coisa. Você está perto. Qual é o teu troféu? Pergunta, qual é o troféu da sua vida? É teu filho? É tua esposa? São seus negócios? É seu carro? O que é? As riquezas que você tem alcançado. O grande problema é você não chegar com as mãos vazias diante do Senhor. Há muitas pessoas que estão com as mãos cheias de coisas e retendo, quando o Senhor está dizendo, falta-te uma coisa. Você não pensa que você não vai ser provado nessa área? Seremos sim. Você está me entendendo agora o que Deus está falando contigo? Falta-te uma coisa. Só uma coisa. E você precisa entregar esta coisa ao Senhor nesta noite. Você precisa deixar os seus pés. A não ser que você queira viver somente como salvo, mas nunca experimente o que é o reino de Deus aqui nesta terra. Jesus não está te julgando. Ele está te olhando com amor, como Ele olhou para aquele jovem. Chegou a tua hora de você entregar. Chegou a hora de você entregar. Pastor, mas dói. Claro que dói. Nós não estamos aqui brincando de uma vida de utopias. Não, dói. E muito. Mas Deus está dizendo, me entregue. A lenha está aqui. Você quer passar por esta prova? Ou você quer ser reprovado? Fique em pé em nome de Jesus. Dê a mão a esse querido que está ao teu lado.